Para discutir esse momento da pandemia, que para algumas pessoas pode ser um momento de virada, para alguns especialistas, eu converso com Evaldo Stanislau. Ele é infectologista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no CNN Prime Time. Boa noite. Eu começo perguntando pela quarta dose. Nós vimos no bloco anterior o ministro Marcelo Queiroga falando que a ansiedade pela quarta dose não ajuda, ou seja, criticando um pouco essa pressa na quarta dose. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, ela falou algo nessa linha hoje em entrevista mais cedo ao Live CNN. Ela disse que os estudos continuam, são necessários mais dados para fechar uma decisão sobre a quarta dose. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre toda essa corrida que se tem pela quarta dose aqui no Brasil. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Me parece que a quarta dose ela é uma iniciativa importante, pontualmente, para pessoas que tenham alguma dificuldade com a sua imunidade, imunodeprimidos, pacientes idosos e, eventualmente, profissionais de saúde muito expostos. Não creio que seja uma política pública para ser adotada imediatamente de maneira generalizada. Concordo que nós precisamos de mais evidências e acho também que os dados preliminares, embora sejam muito bons, eles são construídos em cima de uma tecnologia que já vem ficando ultrapassada em função da evolução do vírus e talvez seja melhor aguardarmos novas tecnologias para termos, então, uma virada na nossa política vacinal. Quando o senhor diz novas tecnologias, novas vacinas que se adaptem, que se adequem a essas novas variantes? Exatamente. Hoje nós temos vacinas sendo estudadas de aplicação intranasal, o que eu considero muito importante, a partir do momento que a vacina aplicada dentro da mucosa nasal, ela evita com que o vacinado transmita o vírus, o que a gente não consegue com as vacinas atuais. As vacinas também que são desenvolvidas para essas variantes, essas já num estágio mais avançado de desenvolvimento. E, por fim, nós temos estudos ainda preliminares de vacinas que atuam contra todas as potenciais variantes do vírus, porque elas teriam como alvo uma região mais conservada desse vírus. Isso é uma tecnologia muito desejada, muito necessária, e eu acredito que as duas primeiras nós estamos mais próximos. Então, talvez faça sentido nesse momento, onde falta vacina no mundo, nós insistirmos para vacinar com a terceira dose, quem ainda sequer tomou o reforço, vacinarmos com alguma dose os países que nem tiveram acesso à vacina e ficar com essa quarta dose para esses grupos muito pontuais de imunodeprimidos, idosos e talvez profissionais de saúde. Aqui no Brasil, doutor Evaldo, a gente assistiu recentemente a uma alta muito rápida na ocupação de leitos e uma elevação, não foi tão brusca, mas houve uma elevação nos óbitos por Covid. As taxas de ocupação agora já estão caindo, mas os óbitos, nós ainda estamos ali na casa das 1.000 mortes por dia. Hoje, o número que nós tivemos, 943 mortes registradas em 24 horas. O que fica de certo neste momento da pandemia aqui no nosso país, doutor? Olha, o que eu queria trazer nesse momento, por incrível que pareça, é até uma mensagem de um certo acalento, de um certo olhando para frente e vendo que o pior tenha ficado para trás. A Ômicron, ela se mostra muito rápida na capacidade de causar infecção, ela não se mostrou tão complexa ao causar doença aguda, pelo menos, sobretudo nas populações muito vacinadas, e agora nós estamos ainda lidando, lamentavelmente, com esse número alto de mortes. Mas é a última etapa, porque como o número de infecções começa a cair, nós vamos ver uma redução gradual também nas internações e, posteriormente, felizmente, nas mortes. O que nós temos que olhar adiante é nisso que a gente falava, como evitar novas ondas, como manter a nossa população protegida e as consequências a longo prazo, como o Covid prolongado, que realmente preocupa. E olhar o que acontece, o Covid prolongado é extremamente grave, a gente vai falar sobre isso, bem lembrado. Mas só para ficar nesse gancho do alento da esperança, tem especialista olhando para a Europa e já tratando a Covid como endêmica, algo que a gente vai ter que saber conviver com vacinas melhores, possíveis remédios. Esse é o momento para isso, para a gente começar a pensar aqui no Brasil isso também.
Concordo plenamente, Márcio. O que a gente precisa fazer ainda melhor, que a gente não tem feito, é testagem para monitorar a presença do vírus em circulação na comunidade. Uma das coisas que aconteceu foi a mudança da apresentação clínica. Então, hoje tem muita infecção assintomática e se nós não fizermos testagem, a gente não vai ter uma ideia da dimensão da circulação viral. Então, nesta convivência com o vírus, nós vamos precisar testar mais, nós vamos precisar continuar usando máscara em algumas situações de maior exposição e, sem dúvida nenhuma, nós precisaremos da vacinação. O senhor falou bastante das vacinas, do desenvolvimento das vacinas, então por isso eu vou pular direto para essa questão da Covid prolongada. A gente já está nessa pandemia, estamos entrando no nosso 3º ano de pandemia. Ainda falta muita coisa para a gente descobrir sobre essa doença, como ela escolhe algumas pessoas, algumas ficam mais graves, outras menos graves, como ela nos afeta e afeta de forma diferente as pessoas. A questão da Covid prolongada entra um pouco nisso, né? Não, sem dúvida nenhuma. O volume de informação científica produzida nesses últimos 2 anos, quase 3, é muito, muito impressionante. E várias linhas de pesquisa foram abertas. E eu acho que uma das mais importantes é essa do Covid prolongado, as manifestações neurológicas associadas à Covid, as manifestações cardiológicas associadas à Covid. Saiu um estudo grande agora na revista Nature e mais de 1 ano depois, mesmo com formas leves de Covid, as pessoas podem ter problemas cardíacos severos. Então, nós temos um potencial de talvez em uma década observar qual vai ser o real impacto de tudo isso que está acontecendo agora na nossa capacidade de produção, de convivência e até cognitiva, porque eventualmente alguns danos podem ser semelhantes aos quadros demenciais, como o Alzheimer, por exemplo. Isso só aumenta a importância das vacinas, que vão nos proteger de alguma forma para os casos mais graves, para o desenvolvimento de uma forma mais grave da Covid. Daí eu pergunto para o senhor sobre essa pesquisa que foi noticiada hoje, sobre a eficácia alta de quem tomou 2 doses de Coronavac e uma de Pfizer. Eu sei que o senhor falou da necessidade de evolução das vacinas, mas nesse jogo de combinações, isso ainda precisa ser estudado mais a fundo para a gente ter uma certeza? Ou a gente já sabe que, por exemplo, vacinar os mais velhos, que tipo de vacina dá? Vacinar as pessoas com comorbidades, qual vacina melhor para elas nesse momento, pelo menos? Olha, Márcio, eu quero dizer com todas as letras, a gente precisa vacinar todo mundo, de 0 a 100 anos. Vacina não faz mal, vacina só protege. Nós estamos discutindo aqui um detalhe da dose de reforço de novas tecnologias, mas é importante, e estudos como esse contribuem porque eles reforçam esse conhecimento. A Coronavac, as vacinas de vírus inativados, foram pouco utilizadas nos países da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte. Aqui no Brasil, nós temos uma grande experiência com ela. Esse estudo ele é importantíssimo até para trazer tranquilidade aos brasileiros vacinados com essa vacina, mostrando que ela é muito boa e que quando é feito o reforço nessa vacinação heteróloga com a vacina da Pfizer, o resultado foi espetacular do ponto de vista de aumentar a imunidade e proteger contra a doença grave. Algo, inclusive, que a gente tem visto, porque a Ômicron, apesar de um grande impacto numérico, a gente vê que no Brasil, onde se usou muito a Coronavac e o reforço para a Pfizer, ela teve um impacto clínico menor, felizmente. Então, acho que esse estudo e outros estudos como esses corroboram o nosso conhecimento e eu falo para as pessoas, tem muita gente ainda com dúvida, Márcio, se toma a vacina igual a que tomou anteriormente. A gente já aprendeu que quando a gente muda a marca da vacina, a proteção é ainda maior. Eu conversei com o Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Boa noite, foi um prazer. Prazer foi nosso.